Vá Bem no Enem. Voltando aqui, galera, programa Vá Bem no Enem, TV Cidade Verde, Sistema Serve com você, beleza? Olha, estão perguntando aqui, e os outros programas? Olha, estamos fechando hoje, nosso último domingo aqui, porque domingo que vem você já vai estar fazendo a prova, ó, firme e forte, com muito conhecimento que a gente trouxe para você. Você pode assistir todos os programas que nós já fizemos, pessoal, lá pelo CV Play. Vá também no cidadeverde.com/Vá Bem no Enem, que além dos programas, dos vídeos que estão lá, que nós fizemos para você, tem também entrevistas, algumas dicas que são importantes, tá bom? Lembrar também que você que está acompanhando a gente pela rádio, Rádio Cidade Verde 105.3, beleza? Bom, agora é hora de aula, pessoal. Agora é matemática com o professor Neto Ceará. É isso aí, galera. Vá Bem no Enem, Sistema Serve de Ensino. É isso aí? Professor Neto Ceará de Matemática, trabalhar com vocês o assunto mais belo, a mãe das ciências, a rainha, a mãe de todas, né? Agora há pouco a professora Thaís, citando Sociologia, Durkheim falou de estatística. Veja, Sociologia usando a estatística, que é um dos assuntos belos da matemática. Veja a importância dessa disciplina. E o Enem tem uma característica muito peculiar, muito sui generis. Usa de forma contextualizada essa bela disciplina. Eu vou hoje focar aqui em um tema recorrente. Todos os Enems de 2009 até o último caíram questões de proporção, de proporcionalidade. Então, atenção, fica ligado e vamos lá fazer com que essa aula, com que essas dicas sejam produtivas, tá bom? Me acompanha aqui, vamos lá. Proporção. Essa palavra proporção, palavra muito bonita, mas será que a gente tem a noção do que seja matematicamente uma proporção? Vamos lá, fica ligado. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Igualdade entre duas razões. Professor Neto, faz tempo que eu não estudo. O que é uma razão? Esclareça para mim. Pois não. Razão é uma fração. Você que está ligado aí na FM Cidade Verde, 105.3, Cidade Verde FM, imagina uma fração, numerador de cima, denominador de baixo, tá bom? Fração, razão. Uma igualdade entre duas razões é uma proporção. E qual é a principal propriedade que existe em uma proporção? Está aí. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A vezes Y igual a B vezes C. Lembrando que a condição para que a proporção, para que a razão, para que a fração exista, a condição está aqui, ou as condições. Os denominadores precisam ser diferentes de zero. Veja, B, que é o denominador da primeira, e Y, o denominador da segunda, precisam obrigatoriamente serem diferentes de zero. Tá bom? Então, recapitulando, para que a gente possa entender o que é proporcionalidade, precisamos internalizar essa definição do que seja uma proporção. Então, repetindo para você, o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Principal propriedade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Principal propriedade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? E lembrando, mais uma vez, que os denominadores das frações não podem ser iguais a zero, tá ok? Beleza? Tranquilo? Primeiro momento aí, ó, todo mundo entendendo o que é proporção. Agora vamos para o assunto recorrente, que é proporcionalidade. Vamos trabalhar, vamos relembrar o que são grandezas diretamente proporcionais. Se você tiver de olho na telinha, eu estou olhando aqui para mim, mudei só um pouquinho aqui do vídeo. Se você olhar a minha circunferência abdominal, ela é um pouco protuberante. Significa dizer que eu sou um pouco gordo, para ser bastante eufêmico, eu sou gordo. Aí eu faço uma pergunta a você que está ligado aí no Vá Bem no Enem. O tamanho de minha barriga é diretamente proporcional àquilo que eu como?
fica a pergunta. O professor aqui está ao lado, está aqui sorrindo, se perguntando, será que é? Muito cuidado. Muitos alunos pensam que algo é diretamente proporcional a outra coisa quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta. É quase isso. Grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é igual a uma constante. E o que quer dizer isso, professor? Fale o português claro. A razão ser uma constante. O que é que eu depreendo disso? A razão ser uma constante, você vai guardar consigo. Escuta minha voz rouca. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta e a outra aumenta também, na mesma proporção. Ó a palavra mágica. Uma aumenta e a outra aumenta. Na mesma o quê? Na mesma proporção. Tá ok? Eu vou ser chato, mais uma vez, porque eu sei quão importante é essa informação. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta e a outra também aumenta. Na mesma proporção. Matematicamente, está aqui na telinha e você que está no rádio, imagina. A razão entre elas, A sobre B, é igual a uma constante. Se ligou? Grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Muito bacana. Olha um exemplo bem básico para você entender o que é uma grandeza, o que são grandezas diretamente proporcionais. Se 3 cadernos custam R$10, então 6 cadernos custarão R$20. Ora, observe que de 3 para 6 dobrou, de 10 para 20 também dobrou. Uma grandeza aumentou e a outra aumentou na mesma proporção. Veja, 3 sobre 10 igual a 6 sobre 20. Toda vez que você tiver dúvida se uma grandeza é diretamente proporcional à outra, é só observar se a razão entre elas é a mesma. Veja que 3 sobre 10 é igual a 6 sobre 20, tá bom? 3 sobre 10 igual a 6 sobre 20. Primeiro momento da aula nós vimos o que era proporção. Agora estamos vendo grandezas diretamente o quê? Proporcionais. E para ser chato, fica na tua mente, para você não esquecer. Grandezas diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante, tá bom? Muito bom. Grandezas inversamente proporcionais. Olha que coisa linda. A diretamente é a razão que é uma constante e a inversamente é o produto que é uma constante. O produto entre as grandezas é uma constante. E o que é que significa isso, professor? Significa o quê? Que uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Repetindo, uma aumentou e a outra o quê? Diminuiu na mesma proporção. Diretamente, uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Inversamente, uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Matematicamente, grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma o quê? Constante. O produto entre elas é uma o quê? Constante, tá bom? Vamos ver um exemplo. Olha o exemplo aí. Em uma fábrica de sapatos, 25 funcionários produzem um certo número de sapatos em 10 horas. 25 funcionários produzem um certo número de sapatos em 10 horas. Assim, 50 funcionários produzirão o mesmo número de sapatos em 5 horas. Perceba que, olha o que aconteceu. Quanto é 25 vezes 10? 250. Quanto é 50 vezes 5? 250. O produto é uma constante. O produto não se alterou. Veja, de 25 funcionários para 50, dobrou. De 10 horas para 5, dividiu por 2. Uma dobra, a outra divide por 2. Uma aumentou e a outra diminuiu na mesma o quê? Proporção. Então, galera, vamos lá ver agora relação entre números proporcionais. Ó, para ficar bem claro, bem gostoso, presta atenção. Grandezas diretamente proporcionais, como eu havia falado, a razão é uma constante. Está aí.
inversamente proporcionais, o produto é uma constante. Você que está na rádio, que não está tendo a imagem, visualiza a igualdade entre frações, igual a constante, tá bom? Quando forem diretamente proporcionais. E, inversamente, o produto ser uma constante, tá bom? Ok? Aí, ó. Agora, uma observação para a gente ir para a nossa questãozinha, comentar a questão. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, então uma é diretamente proporcional ao inverso da outra. Professor, não confunda minha cabeça não, senão eu vou ficar doido. Calma, meu filho. Vem comigo. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o que é que acontece? Uma grandeza é diretamente proporcional ao inverso da outra. E isso a gente põe para você, matematicamente está aí, a razão A sobre 1 sobre B igual a K. Ou seja, A, uma grandeza, 1 sobre B é o inverso da outra. Tá bom? Ô Neto, eu não entendi direito, porque eu estou aqui na rádio, não estou visualizando, mas imagina, uma fração A, tracinho, o inverso de B. O que é o inverso de B? 1 sobre B. A sobre 1 sobre B igual a uma constante. Isso é o que significa essa observação que vai ajudar muito você na hora de resolver uma questão que cobre esse conteúdo lá no dia 10 de novembro, que eu tenho certeza que você deve estar preparado para os desafios que hão de vir. Vamos agora para a nossa questãozinha boa, onde a gente vai ter condição de explicar ou de aplicar algum conhecimento que foi orientado aqui, que foi fornecido nesse momento, tá bom? Sabemos que o tempo é pouco, mas a gente faz com que esse tempo pouco seja produtivo. Espero que nós consigamos entender essa questão, tá bom? Vamos lá, vamos ler a questão. Fernanda e Marcos são 2 funcionários do IBGE. A Fernanda trabalha nessa instituição há 12 anos e o Marco 3 anos a menos do que Fernanda. Ora, se um trabalha 12 e o Marcos trabalha 3 a menos, o Marcos trabalha quanto? A 9. Perfeito. Devido a uma mudança interna de escritórios, eles ficaram com a tarefa de inventariar todos os aparelhos eletrônicos do escritório. Por ordens da coordenadoria de seus respectivos setores, eles dividiram o total de eletrônicos entre si, na razão inversamente proporcional aos seus respectivos tempos de trabalho, em anos, na instituição. Após feitas as contas, sabe-se que Fernanda ficou de inventariar 16 eletrônicos a menos que Marcos. Neste caso, determine o total de eletrônicos nesse escritório. Característica de uma questão do Enem, o texto não é tão pequeno, mas as informações estão bem precisas, o assunto está bem claro, razão inversamente proporcional, que é justamente um dos tópicos que estamos explicando aqui, tá bom? Eu quero que volte a telinha lá no enunciado, por favor. Fica ligado em 3 informações. Fernanda, 12 anos. Você que está na rádio vai anotando. Fernanda, 12 anos. Marcos, 3 anos a menos, ou seja, 3 anos a menos que 12 vai dar o quê? 9. Então, Marcos trabalha há 12 anos, melhor, Fernanda trabalha há 12 anos e Marcos trabalha há 9 anos. Perfeito. Lá no final diz, Fernanda ficou de inventariar 16 eletrônicos a menos que Marcos. Beleza. Se Marcos trabalhou com uma quantidade X, Fernanda trabalhou com 16 a menos. Ah, professor, beleza, eu acho que eu vou entender. Então, vamos aqui, me acompanhar aqui na solução dessa questão. O tempo de serviço está aí, Fernanda 12 anos e Marcos 9 anos. O número de eletrônicos de Fernanda, X menos 16 e Marcos X. Professor, de onde foi que apareceu esse X menos 16? Ô meu bem, ele não diz lá que vão ser 16 eletrônicos a menos? Se eu estou chamando Marcos de X, Fernanda será o quê? X menos 16, tá bom? Não entendi ainda. Meu bem, de novo, Fernanda 16 a menos que Marcos. Ora, Marcos eu chamei de X, Fernanda vai ser o quê?
x menos 16. E agora, aí está onde a vantagem do aluno que assistiu a aula, que teve condição de acompanhar pelo rádio, de ver que quando grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante. Então, põe na telinha, acompanha comigo, 12 multiplicado por x menos 16 é igual a 9 multiplicado por x. Professor, como é que você sabia disso? Você é um gênio? Não, meu filho, é a definiçãozinha lá. Grandezas inversamente proporcionais. O produto é uma constante. Então, 12 vezes x menos 16 igual a 9 vezes x. Armou a equaçãozinha, agora simplifica o que for possível. O 12 e o 9 vou simplificar por 3. O 4 vai multiplicar o x, 4x. O 4 multiplicar o 16, 64. Então, 4x menos 3x dá x, igual a 64. Olha bem a pegadinha. X igual a 64. Eu vou voltar rapidinho aqui. Olha aí, professor Alex. Olha o distrator. Olha o distrator. Você que é um expert. Você que é um expert no assunto. Nós encontramos x igual a 64. Está em que opção? Opção B. O aluno está nervoso, não leu a questão direito, ele vai direto no item B. Mas olha a pergunta da questão. Deixa na questão, por favor. Olha a pergunta. Determine o total de eletrônicos. Ele não quer só o de 1, quer o total. O que nós descobrimos foi o quê? Foi o X. X é o total apenas de quem? De Marcos. Ele quer o total de eletrônicos. Então ele quer o de Marcos e quer o de Fernanda. Marcos, 64. Fernanda, como é x menos 16, 64 menos 16, 48. Logo, o total, 64 mais 48, 112. Gabarito, letra E de esperança, letra E de estudo, letra E de estudante. Tá bom? Aqui eu aproveito para me despedir. Obrigado pela atenção. Vá bem no Enem, Sistema Serve de Ensino, uma parceria de muito sucesso. Beleza, galera? Depois dessa aula show de matemática, você não pode vacilar no dia 10 de novembro na prova de matemática do Enem. Mas agora vamos para as humanas de novo. É hora de história para você. Professor Alisson Veras vai dar uma dica importante, vai comentar um assunto super importante que cai bastante na prova do Enem, na prova de Ciências Humanas. Agora, história com você. Alô, galera, tudo bom? Professor Alisson, estou aqui para passar algumas dicas para vocês a respeito de alguns assuntos que são importantes para o Enem. E eu foquei em dois assuntos que, tematicamente, nos últimos Enems, eles corriqueiramente estão sempre com uma quantidade boa de questão. E são essas questões que a gente vai trabalhar aqui, também trabalhando esses assuntos, para que vocês possam entender como é que vai ser a temática, como é que vai ser a forma que o Enem ele pode cobrar de vocês. Então, a gente vai trabalhar exatamente esses assuntos e o primeiro assunto que a gente vai trabalhar vai ser qual? Exatamente aqui a questão da Idade Média. A Idade Média é um dos assuntos que o Enem corriqueiramente ele vem sempre cobrando e eu fiz aqui um panorama para que você entenda qual é a característica da Idade Média. E vocês olham aqui para o quadro, pessoal que está acompanhando pela Rádio Cidade Verde, também eu vou aqui mencionar para que vocês possam entender as características desse período medieval. Período medieval que, historicamente, ele tem aproximadamente cerca de um milênio, vai do século V até o século XV, e que esse período histórico é dividido tecnicamente de duas formas, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Coloquei aqui para vocês algumas características para vocês entenderem qual é a ideia da Alta Idade Média, qual é a ideia da Baixa Idade Média, para que a gente possa unir essas ideias e entender de fato o que significa a estrutura do feudalismo. Feudalismo é o sistema que existe dentro da Idade Média. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a ver as características. Primeiramente, características da Alta Idade Média, que vai aproximadamente do século V até o século X. Características mais importantes. Esse período,
é o período de uma Europa invadida. O que é que significa isso? Pós-queda do Império Romano, teremos uma grande quantidade de tribos, principalmente de origens germânicas, invadindo o continente europeu. Então isso vai provocar guerras, vai provocar fome, vai provocar pestes, o que vai reduzir o número de população, isso é uma coisa óbvia, e vai fazer com que outras pessoas se enclausurem dentro de um sistema feudal, dentro de um feudo que era um local protegido, porque se ficar fora, fica à mercê dessas grandes invasões. Então esse período, ele é caracterizado exatamente por isso, por um período de uma Europa invadida. Temos características mais importantes da Alta Idade Média. Formação do feudalismo, então a gente vai ter o quê? A formação das estruturas sociais, né? As relações de suzerania e vassalagem, as relações de servidão, a gente vai ter o poder da Igreja Católica nesse momento que é muito forte, a gente vai ter a nobreza se estabelecendo como uma classe forte que ao mesmo tempo é responsável pela proteção, e você vai ter os servos que é responsável pelo trabalho. Temos o declínio do comércio, isso é uma coisa que vai acontecer nesse momento, porque o Império Romano era um império que usava muito o Mediterrâneo, mas a partir do momento que o Império Romano ele cai e que as invasões bárbaras elas se estruturam dentro do continente europeu, essas invasões elas vão bloquear as rotas terrestres, enquanto os árabes eles vão bloquear as rotas do Mediterrâneo, fazendo exatamente com que o comércio ele entre em declínio. Você nunca vai usar desaparecimento do comércio, nunca use essa expressão. A gente vai ter uma retração comercial, que é uma característica marcante do período da Alta Idade Média. Temos também uma outra característica, a ruralização da economia. Isso também é uma coisa óbvia, porque se você tem uma retração comercial, a gente vai ter que procurar uma outra atividade econômica para poder subsistir essa sociedade. E aí a agricultura ela aparece como uma alternativa para que essas sociedades elas consigam subsistir. É uma agricultura basicamente de subsistência, como eu já falei, uma agricultura que não existe tanta tecnologia, e aí uma agricultura que praticamente abastece só a estrutura feudal, tá bom? Os servos é que são responsáveis por essa produção, e tanto pelo abastecimento deles, como também pelo abastecimento dos senhores feudais e da Igreja Católica. Temos uma descentralização do poder político, porque com a queda do Império Romano, a gente tem uma ausência de poder, e essa ausência de poder faz com que se tenha uma fragmentação do território europeu. E essa fragmentação faz com que cada senhor feudal, dentro de seu feudo, seja lei e seja ordem. Temos também a hegemonia da Igreja Católica. Esse é o momento que a Igreja Católica ela tem uma força absurda, se transforma em uma senhora feudal, porque vai adquirir uma grande quantidade de terras, e a Igreja Católica ela terá um controle absurdo da sociedade. Um controle sobre a sociedade, sobre a política, sobre a economia e, principalmente, o controle sobre artes, educação e sobre a mentalidade medieval. O teocentrismo é a característica marcante desse momento. Então, os primeiros 5 séculos da Idade Média é marcado por todas essas características que vocês estão vendo. Mas, a partir do final do século IX, século X, a gente vai começar a ter algumas transformações importantes dentro do continente europeu. Como, por exemplo, a redução do níveis de invasões, e a partir do momento que as invasões elas reduzem, obviamente que você vai ter a redução do número de guerras, a redução do número de epidemias e a redução do número de mortes. Por causa disso, a população ela tende a crescer. E no momento que a população tende a crescer, o feudo ele não terá mais a capacidade de suportar essa população. Então, tecnicamente, usando uma palavra simples, o feudo explodiu. E no momento que o feudo explode, é o momento que a população ela começa a se reestruturar. O feudalismo ele começa a passar por um processo de reestruturação. E esse é o momento que a gente começa a fazer uma mudança substancial. A Alta Idade Média ela se transforma na Baixa Idade Média. A partir do século XI, a Europa ela vai caminhando, a partir desse grande crescimento demográfico, para algumas outras características importantes, como, por exemplo, Baixa Idade Média, esse período é o período de decadência do feudalismo, porque é o momento que as estruturas que foram construídas aqui começam a ser, obviamente, desestruturadas, e é o momento que a gente vai ter um episódio gigantesco na história da humanidade, as cruzadas, o choque entre católicos e islâmicos, muçulmanos, e que isso vai provocar o quê? Reabertura do Mediterrâneo, reabertura do comércio. Obviamente, a partir do momento que o comércio retornou, a gente vai ter tanto esse comércio por terra como pelo Mediterrâneo se estabelecendo, e o surgimento de um novo grupo social, que vai ser a burguesia, responsável por essas relações comerciais. Simultaneamente que a gente está tendo o renascimento comercial, a gente também embute o renascimento urbano. A vida urbana, as cidades, elas voltam a reflorescer dentro do continente europeu. E simultaneamente a esse momento, nós temos
o arrefecimento do poder da Igreja Católica, a gente tem uma queda de prestígio da nobreza por causa das cruzadas, e esse é o momento que a burguesia, em parceria com o rei, começa a constituir as grandes monarquias nacionais. Portugal, Espanha, França, Inglaterra são os primeiros exemplos da formação das grandes monarquias nacionais. E no momento que você cria uma monarquia nacional, você está construindo o Estado. Se você está construindo o Estado, você está centralizando o poder. Então você está indo, contra a característica da Alta Idade Média, já que a Idade Média é um momento de descentralização no seu período inicial. Esse período final, você já tem uma característica diferente, que já é um período de centralização. E associado a esse período de centralização, renascimento do comércio, renascimento citadino, você também tem uma gigantesca efervescência cultural. Você tem o desenvolvimento da arte gótica, você vai ter o surgimento das universidades e no final do feudalismo você vai ter o grande desenvolvimento do renascimento cultural, que faz com que a Itália seja um dos locais onde a efervescência econômica contribua para o grande desenvolvimento cultural. E a Idade Média, meus filhos, é marcada exatamente por essa grande característica. Características da Alta Idade Média, muito bem desenhadas para vocês, e a característica da Baixa Idade Média. A partir do próximo bloco, a gente vai utilizar essas características para ver de que maneira o Enem ele pode cobrar você na questão. Então fique ligado que a gente já vai responder uma questão para vocês. Beleza, galera? Professor Alisson já volta para comentar uma questão com você. Mas eu vou aproveitar para fazermos aqui também um bate-bola, porque o professor citou aqui a Idade Média, e eu quero lembrar vocês como era a arte na Idade Média. Ele citou aqui que houve uma expansão também na área da educação, as universidades, e a arte também vai ter uma grande mudança, tá? No período da Idade Média, pessoal, você tem 3 períodos artísticos muito importantes. Nós temos o período românico, e esse nome tem a ver com Roma, né? Já Roma cristianizada ali no início da Idade Média. Nós temos o período bizantino, aquela divisão do Império Romano lá, e temos o período gótico, que ele citou agora há pouco, tá? No caso, uma diferença muito grande na arquitetura. Apesar de ser uma única forma arquitetônica, que são as igrejas, muita diferença. A românica, uma igreja mais horizontalizada, a bizantina com aspectos orientais, influência inclusive de elementos árabes, e a gótica, né? Enorme, verticalizada, com os vitrais coloridos, com os mosaicos belíssimos, que felizmente esse ano tivemos aquela tragédia do incêndio numa das mais conhecidas igrejas góticas do mundo, que é a igreja de Notre-Dame, lá em Paris. Então, em termos de arte, Idade Média, fique atento, temos 3 períodos distintos, românico, bizantino e também o gótico. Já, depois do intervalo, a gente volta, tem questão para você e tem mais informação para você. Vá bem no Enem! Vá bem no Enem!